A Rádio Arte está no ar mais uma vez, segundo vídeo com o Fernando Augusto. Vamos começar com música, a indicação minha. O Fernando indicou Roupa Nova, no primeiro vídeo. E eu indico a banda inglesa Genesis, uma banda nos anos 70 foi uma banda de rock progressivo e entrou nos anos 80 com uma sonoridade pop. Estamos ouvindo a música Misunderstand, do disco Duck, do ano de 1980. É um dos discos de transição do progressivo para o pop. No vocal, Phil Collins, todo mundo conhece, né? Mas o Phil Collins ele não foi um dos fundadores da banda, ele só veio entrar no terceiro disco, tá? Peter Gabriel, que é o cara mais conhecido aí dos fundadores da banda. Recomendo bastante para os inscritos na Rádio Arte conhecer a banda Genesis, que é para mim, uma das bandas mais importantes de rock. E vamos dar uma pausinha na música, vamos conversar um pouco. Para finalizar, tem uma indicação de um livro, tá? Mas antes eu quero conversar com o Fernando sobre atualmente a sua carreira profissional. Fernando? Professor, atualmente eu presto serviço para duas instituições. Um é o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde eu atuo como técnico de campo na assistência técnica gerencial. É um trabalho muito bacana. Nós prestamos assistência aos produtores, tanto na parte técnica, no que envolve o manejo de irrigação, o manejo de pragas, o manejo de doenças, o manejo de solo, o manejo nutricional da cultura e também auxiliamos os produtores no que diz respeito à parte gerencial da propriedade, que é algo que é muito negligenciado pelos produtores. Então, nós ensinamos aos produtores a como fazer a composição de custos que ele está tendo para produzir, a ele verificar se aquele negócio é viável, é rentável, é sustentável. Então, a gente atua prestando esse serviço muito bom que tem sido de grande importância para o desenvolvimento dos empreendimentos que estão sendo atendidos. E desde cedo eu percebi que talvez o grande ponto fraco de muitos produtores, isso de uma forma geral, é não encarar a propriedade rural como um empreendimento, certo? Porque é um empreendimento. É dali onde ele está tirando sustento para si e para a sua família. É a partir daquela renda que ele obtém que ele vai atrás de realizar seus sonhos, comprar um carro novo, comprar uma casa, comprar um terreno, dar uma boa educação para os filhos e outras coisas. Então, a propriedade rural, ela é uma empresa, ela é um empreendimento. Então, é um ponto aí, hoje, na assistência técnica e gerencial do SENAC, a gente auxilia os produtores nessas duas vias, parte técnica e também a parte de gerenciamento. Parte de finanças, né? Como você falou, os custos. Exatamente. Então você hoje em dia ainda vê pessoas que ainda não amadureceram nesse sentido, de visualizar a localidade rural como um empreendimento. Acontece bastante. Acontece muito mesmo. O produtor, por vezes, ele vai só investindo dinheiro, custeando as coisas do cultivo. No fim da safra, ele não sabe quanto foi que ele gastou. Aí, na época que eu trabalhava na Verde Vale, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, lembro de um caso muito curioso, que um produtor chegou lá para fazer o acerto de contas, né, ver quanto é que ele tinha gastado. E eu falei para ele: ó, o senhor gastou aqui X, vou dizer aqui um número hipotético. Ó, o senhor gastou aqui, ó, 10 mil reais. Ele olhou para mim e gastei 10 mil reais. 10 mil reais, tá aqui, ó. Tudo que o senhor pegou. Compra do dia tal, do X, compra do dia tal. 10 mil reais. Você apresentou todas as notas fiscais, tudo. Aí, lembro que ele olhou para mim e disse: o que eu apurei nessa roça, e o apurado não é o lucro, o apurado é o que entrou no bolso dele. Sim. Foi 5 mil reais. Então,
só da Casa de Produtos Agrícolas ele já saía com um déficit de 5 mil, já estava com negativo de 5 mil. Quando fosse colocar as despesas com os diaristas que trabalharam na propriedade, com o que ele gastou de gasolina, com o que ele gastou de frete, quando ele fosse englobar tudo isso daí, então o abismo era bem mais profundo. Então os 10 mil foi custo com materiais, não foi com custo pessoal. Não, só os defensivos químicos, adubo e sementes. Quando fosse colocar as despesas que ele teve com os trabalhadores, energia, tudo, aí o abismo. Então isso foi o que me chamou muita atenção. E assim deu esse alerta, que os produtores eles só vão tirando do bolso, não percebem de fato quanto estão desembolsando para fazer com que a atividade agrícola avance e no fim das contas acabam contando com a sorte. Vou aqui gastar o que der para gastar e se no fim do ciclo a cultura me der algum retorno, tudo bem. Certo. Se não der... Fernando, tem alguma disciplina em agronomia que você consegue fazer uma conexão com o seu trabalho? Muitas, certo? Hoje, em relação a essa parte de gerenciamento, economia rural deu uma entrada bacana, a administração rural também, certo? Tudo bem que hoje no campo nós fazemos isso de uma forma bem mais profunda do que é visto na graduação, mas a economia rural e a administração rural elas deram aí umas pinceladas sobre esse trabalho de gerenciamento. E com relação à parte técnica, aí show de bola, porque você tem mestres como, né, isso? Val, Alexandre Campeiro, Rosa Honorato, professor Adriano. E aí uma dica que eu quero deixar é que vocês que estão na graduação tenham um olhar mais especial para a fisiologia vegetal. Professor Adriano Simões. Professor Adriano Simões. Por quê? Existem profissionais de agronomia e existem profissionais de agronomia que entendem sobre fisiologia vegetal. O profissional que entende sobre a fisiologia, ele está um degrau acima. Eu diria nem um degrau acima, ele está 2, 3, 4, 5 degraus acima. É um profissional de elite. Quem domina a fisiologia vegetal é um profissional de elite. Por quê? A fisiologia é o que rege tudo. Lembro que na época da graduação, eu e alguns colegas comentávamos bastante que os mais importantes pilares da agronomia eram o manejo de pragas e doenças, a fertilidade do solo, a irrigação. Eram 4, mas elencavam algumas 4 disciplinas como os pilares. Mas hoje, olhando de fora da graduação e estando dentro do mercado de trabalho, eu afirmo com 100% de certeza que o pilar central é a fisiologia vegetal. Ela é quem vai reger todas as decisões que nós tomamos no campo. Então, o profissional que entende de fisiologia, ele é um profissional que está lá na elite, está no topo. De todos os professores que você citou aí, apenas o professor Walter é evangelista, né? Ele agora está na sede, está em Recife, né? Ele é professor também da disciplina de entomologia, né? Sim. Mas todos os outros que você citou ainda estão aqui na UASP, são nossos colegas de trabalho. Excelente, são todos profissionais de elite. Também, a UASP, eu acho que quem tem o prazer de estar aqui na UASP é uma pessoa muito abençoada, porque os professores são de um nível muito elevado, de um nível muito alto. Eu tenho professor Rosimar, professor Anastácia, professor João Amorim. Essa parte técnica, ela é muito bem ensinada. Quem sai daqui, com certeza, não sai vazio. Um dos medos que eu tinha ao encarar um profissional
era isso, será que no campo eu vou saber resolver? Será que no campo eu vou... Mas aí, quando a gente cai no campo, os ensinamentos que foram passados em sala de aula, eles são relembrados com muita facilidade. Até lembro muito bem do senhor, na disciplina de cálculo, o senhor sempre puxou a disciplina de cálculo para a agricultura. Com aplicações. Com aplicações. Lembro de questões, a planta aqui estava medindo tantos centímetros, choveu tantos milímetros, ela cresceu X. Se chover mais quantos milímetros, quanto é que essa planta vai crescer? Uma projeção, né? Fazer uma previsão, né? Exato. Então, isso é muito importante quando a gente começa a visualizar as coisas em campo. Então, é muito importante essas abordagens que os nossos professores fizeram. E eu, no campo, até hoje, não me enrolei. Obviamente, a gente não sabe tudo. Já houve 1001 situações que o próprio me questionou e eu disse, vou pesquisar e te dou a resposta depois. Porque a agronomia é muito, extremamente... É um curso muito rico, muito rico. Você estuda muita coisa em agronomia. Muita gente vem aqui achando que vai estudar só o solo, vai estudar só a planta, mas quando entra na universidade vê que o mundo é bem mais amplo, né, Fernando? Exato. Tem até um fato interessante. Desculpa, fala das conexões com zootecnia, com biologia, né? Exatamente. Com engenharia de pesca. Exato. É tanto que é um bacharelado. O profissional formado em agronomia é um bacharel, ele é um profissional multidisciplinar. E até uma questão interessante, uma das disciplinas do professor Gibran, estatística, né? A disciplina principal dele é estatística, mas só que ele pegou outras no curso. Eu não vou recordar se foi algodão, alguma dessas outras disciplinas que ele vai de forma avulsa. Eu lembro que tem uma questão de uma doença, de uma planta, uma questão que eram dois tipos de doença. E havia, elas tinham uma grande semelhança. Uma das formas da gente diferenciar era apontando essas folhas para a luz solar. Quando apontavam as folhas da planta para a luz solar, aí elas apresentavam diferenças entre si. Eu lembro de uma vez que eu estava no campo, no cultivo de maracujá, e a lesão causada pelo trips, ela pode ser confundida com a virose, a folha apresenta sinais bem semelhantes. Eu pensei, rapaz, aí me vê aquele estado, né, da doença, você bota tal som, vai ver as diferenças. Eu peguei ali uma folha que aparentemente estava com lesão do trips e outra que estava com virose. Essa eu tinha certeza porque os frutos já tinham demonstrado. Aí eu apontei para o sol, vi diferenças entre uma e outra quando a luz do sol entrava em contato com o material. Fui testando isso no campo e hoje eu utilizo esse método para fazer o diagnóstico, né? Sim. Diferenciar o ataque do trips e o ataque aí a injúria causada pelo vírus. Então, ver, algo que foi falado, um ponto que foi falado em uma aula que eu consegui linkar isso para o campo, me colocou aí um passo à frente com relação ao manejo de pragas e doenças, que é muito importante sabermos fazer essas diferenciações. Eu digo que eu inventei esse método, porque eu nunca vi também tanto nenhum. Esse método de identificação de virose. Parabéns, cara. Do envelhecimento dos frutos de maracujazeiro. Se alguém descobriu antes de mim, não registrou, porque até hoje eu também não achei. Legal, parabéns. Que bom você estar falando isso aqui na Rádio Arte, porque os alunos e outras pessoas que estão acompanhando o vídeo estão vendo aí que o Fernando está mostrando um exemplo em que ele aliou a teoria à prática. Exatamente. Num dia, numa sala de aula, o professor falou uma coisa e depois na prática o Fernando aplicou. Legal. Exatamente. Então, nada que se aprende na universidade, muitas coisas que a gente para e pensa, rapaz, eu nunca vou utilizar isso aí. Por exemplo, uma disciplina que, para o que nós pensamos da agronomia, ela fica um pouco de lado, é a questão da silvicultura. Um exemplo. E eu hoje atuo também na prefeitura do município, sou secretário executivo da agricultura, e uma das primeiras atividades que eu tive quando fui
contratado pela prefeitura para se prestar serviço como agrônomo foi elaborar um projeto de reflorestamento. E aí, se eu tivesse negligenciado a silvicultura, Sim. Inclusive, até pedi um pequeno auxílio à professora Luzia, ela prontamente me respondeu. Se eu tivesse negligenciado com que cara, eu ia chegar para a professora Luzia, professora, me tira aqui o andu. Eu não ia ter nem cara não ia ter nem norte para seguir, não ia ter nem jeito de chegar e conversar com a professora, pedir algum tipo de auxílio. Então, nada que se é debatido em sala de aula é em campo. Tudo vai ter uma aplicação prática. Legal, que massa. Fernando, estamos na reta final. O que é que nós temos que fazer ainda? Tem uma indicação de um livro. Eu quero dizer também que nesse canal, tá, vocês vão encontrar também um vídeo onde o egresso Paulo Romário fala também do Senar, né? Ele fala do cultivo da manga e tudo. Assistam lá também o vídeo com o Paulo, tá? Agradecer aí o Fernando por essa participação. Antes de encerrar o vídeo, quero deixar a indicação do livro. Eu fiz um vídeo com o professor Walter, de matemática, onde nós indicamos alguns livros, e um deles estava associado à filosofia, né? Tinha um pouco de matemática, mas era mais nesse sentido. Me despertou, né, o interesse por filosofia. Então, O Mundo de Sofia, inclusive esse livro é da UASH, tem até aqui o registro aqui da biblioteca, tá? O Mundo de Sofia, né, que conta um pouco da história da filosofia. Só para fazer um breve, não vou fazer o resumo do livro, que até porque eu não cheguei nem na metade ainda, mas a introdução apresenta uma criança, né? Ela chega em casa e se depara com correspondências em que a pessoa, o remetente, que não se identifica, começa a fazer perguntas para ela. E isso desperta a curiosidade dela por filosofia. Começa quem você é, de onde vem o mundo. Então ela começou e aí de repente ela se depara com um curso de filosofia. E esse livro ele detalha algumas coisas sobre os filósofos antigos da Grécia, tudo. É bem interessante para quem gosta de filosofia. Inclusive eu consultei um colega aqui da UASH, que é o professor Antônio Apolinário de filosofia. Ele disse: não, Viana, pode começar por O Mundo de Sofia, que é um ótimo livro, uma ótima introdução à filosofia. Vamos só encerrar com um pouquinho mais de Gênesis, botar um pouquinho mais de música para a gente encerrar o vídeo. Pronto, então para encerrar o vídeo, mais um pouquinho de Gênesis, banda inglesa, que já falei, de rock progressivo, recomendo muito. Esse disco, como já falei, é um disco de transição do progressivo pro pop. Eu conheci a banda pelo pop nos anos 80, as músicas que tocavam na rádio e tudo. E depois me despertou a curiosidade de eu conhecer a banda das suas origens. E particularmente eu prefiro a época setentista, as músicas progressivas, músicas mais bem elaboradas, mas curto também as músicas de pop, que são bem gostosas de ouvir também. Então fica como indicação musical Roupa Nova no primeiro vídeo, indicação do nosso amigo Fernando Augusto, e o Gênesis na banda inglesa. Fernando, foi muito massa o vídeo, foi muito bacana. Obrigado por ter contribuído. Para não ser muito, você não aqui dos professores, mas eu quero fazer um agradecimento especial a alguns que ficaram. Tá. A gente comentou muito bom. O professor Guilherme, muito importante na formação, o professor Guilherme também é sócio, como Alexandre Campeiro. Nunca eu poderia esquecer, por exemplo, do professor da Ellen, professor Carlos também, espetacular. Carlos Teixeira, sim. É de Poliana de Centro de Formação? Ou era de Carinho. Sim, da agronomia. É porque tem Ellen também de Centro de Formação. Acredito que Ellen foi uma professora que lançou 4 disciplinas. Eu falei que uma só tá 4 ou 5 mais ou menos. Ela chegou a ser diretora geral, eu acho. Hoje é dia, acho que é secretária de agricultura, se não me engano. Ela está nessa área de secretaria, não sei como. Posso estar aprofundindo já. Tá. Então, assim, citar ainda mais esses nomes para não ser injusto, certo? Se desse, citaria todos os nomes, mas fazendo aí um agradecimento especial também ao professor, pessoal, estava olhando aqui. Topografia. Não esquecendo do nome de alguém. Bom, todos os professores sejam homenageados aí pelo Fernando. Sem dúvida, nós temos um elenco forte aqui, eu acho.
Parabéns pelo trabalho, Fernando. Foi um prazer. Obrigadão. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do estado de Pernambuco. Um abraço e até mais.